Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro 1984 do George Orwell. Esse livro, 1984, do George Orwell, é um dos clássicos da literatura inglesa e um dos clássicos da literatura distópica mundial. E quando eu falo em literatura distópica, eu me refiro a esses livros que imaginam uma sociedade alternativa em que tudo deu errado. De maneira geral, a distopia é o contrário de uma utopia. Então, uma sociedade utópica é uma sociedade idealizada, em contrapartida, uma sociedade distópica está normalmente relacionada ao fim da maneira como a gente vive normalmente, está relacionada ao modo de viver negativo. Normalmente, essas histórias se passam em um futuro imaginado, mas elas também podem se passar em um passado alternativo ou em um presente alternativo. E as maneiras pelas quais as coisas deram errado são múltiplas. Por exemplo, pode ser a destruição do planeta Terra e o fim da raça humana, ou então um vírus que se espalha por todo o mundo e acaba com os humanos em questão de dias ou semanas, ou no caso de 1984, essa sociedade distópica é uma sociedade dirigida por um governo totalitário e autoritário que quer a todo custo eliminar a identidade do ser humano e a sua subjetividade. O interessante é que o George Orwell escreveu esse livro, ele foi finalizado em 1948, ou seja, se a gente for pensar no contexto histórico, apenas alguns anos depois do final da Segunda Guerra Mundial. E lá em 1948, o George Orwell imagina um futuro em 1984. Então, ele inverte os algarismos. Para nós, 1984 já é passado, mas para George Orwell e para os seus leitores contemporâneos, 1984 era uma possibilidade de futuro, principalmente se a gente pensar nas consequências que poderiam ter a Segunda Guerra Mundial levado à população mundial. Esse governo autoritário criado pelo George Orwell, na verdade, o mundo é diferente. O mundo mudou nessa narrativa do George Orwell. Os países foram divididos em três grandes macrocontinentes. Então, a Oceania, que é, na verdade, as Américas com o Reino Unido, a Eurásia e a Eustásia. No inglês, Eurasia and Eastasia. Não sei ao certo como ficou na tradução para o português. Então, o protagonista dessa história, que é o Winston Smith, que é um homem de meia idade, classe média, normal, que trabalha para o partido. Ele mora, então, num país, aliás, essas divisões geográficas já não são mais as mesmas, nessa delimitação territorial, digamos assim, que se chama Airstrip 1. Não existe mais Inglaterra, não existe mais Londres, mas nesse local agora existe essa delimitação territorial chamada de Airstrip 1. Esses três macrocontinentes estão sempre em guerra. Então, ou a Oceania está em guerra com a Eurásia ou com a Eustásia, e em todo momento é uma situação perpétua de guerra, o que causa, claro, escassez de recursos, escassez de comida, e quem governa toda essa situação bélica na Oceania é o grande partido comandado pela figura do Big Brother. O Big Brother, ou o grande irmão, é o grande líder desse partido, apesar de que nunca ninguém o viu pessoalmente, e é muito possível que essa figura, esse Big Brother, não exista, na verdade. É uma figura que paira sobre essa sociedade e que controla tudo e todos. Então, em todo lugar há posters
do rosto do Big Brother e a frase Big Brother is watching you, ou Big Brother, o grande irmão está te observando. Além da figura do Big Brother, que está no topo dessa hierarquia, há as pessoas que fazem parte do círculo interno do partido, que são as pessoas com posições mais altas, status mais alto, e eles controlam essas outras partes da população. Embaixo, digamos assim, se a gente pensar em uma pirâmide, então no topo Big Brother, depois os membros do partido interno e depois a classe média da população, que são funcionários do partido, mas não membros internos. E o Winston Smith é uma dessas pessoas. Eles trabalham para o partido em diversos tipos de atividades. Eu já vou contar para vocês algumas desses exemplos. Todos eles se vestem com macacões azuis. Eles não podem usar maquiagem ou algum tipo de acessório. Então, todos eles, nenhuma forma de individualização, todos eles são iguais, se vestem iguais. E em suas casas, todos eles têm que ter uma tela através da qual o Big Brother controla o que se passa do outro lado. Então, todos os locais da casa têm que ser visíveis através dessa tela. Então, é um objeto de controle 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é possível desligar essa câmera, na verdade é uma câmera, né? Em uma tela plana. E além de observar o que se passa dentro das casas, essa tela também funciona como um tipo de televisão em que propaganda nacionalista e política o dia inteiro é transmitida através dessa tela. Não é possível desligar, só diminuir um pouco o volume. Então vocês imaginem só alguém recebendo essa propaganda nacionalista, patriota, o dia inteiro. É claro que é uma maneira de influenciar, manipular o pensamento das pessoas para que elas continuem fiéis ao partido. E por fim, na base dessa pirâmide está a maior parte da população, que é o proletariado. Esse proletariado não trabalha para o partido, eles moram em bairros mais distantes, na periferia, digamos assim, e eles têm uma vida de mais liberdade, em certo sentido, porque eles não têm essas telas de observação do Big Brother, eles não têm muito conhecimento do partido em si, eles levam uma vida de trabalho e sobrevivência, subsistência. Eles têm uma vida muito simples, então miséria e ignorância é isso que se resume a vida do proletariado nessa sociedade. Então vocês podem perceber que essa sociedade distópica do George Orwell em 1984 é totalmente opressora e totalitária. Todos têm que seguir a ideologia do partido controlado pelo Big Brother. E você não pode nem ao menos expressar na sua face nenhum sentimento que possa ser interpretado como contra a ideologia do partido. É por isso que até na sua casa você não pode se sentir seguro, porque quem sabe se você piscar ou se você se sentir ansioso ou triste, a câmera do Big Brother vai detectar que você não está contente e que você não está seguindo à risca a ideologia do partido, e você muito provavelmente vai ser preso e eliminado. E essas pessoas que são consideradas perigosas simplesmente desaparecem, são vaporizadas e deixam de existir todos os registros dessa pessoa, dessa não pessoa, aliás, ela se torna uma não pessoa, some. A família também é algo que muda muito nessa sociedade, porque não há laços afetivos. Aliás, o partido quer eliminar laços afetivos, porque você pode criar confiança com outra pessoa e juntos somos mais fortes.
Então, o partido quer eliminar justamente toda e qualquer possibilidade de laços afetivos. Então, o casamento é permitido no sentido de que ele resulta em reprodução, porque sem reprodução, essa sociedade um dia vai terminar, se não tiver o nascimento de novos membros desse partido, dessa comunidade. Porém, o casal não deve se amar, nem os pais com relação aos filhos e vice-versa. Aliás, os filhos que agora já nasceram nessa nova sociedade, eles são treinados desde pequenos nas escolas a prestarem atenção no comportamento dos seus pais, e se houver algo de suspeito, os filhos delatam os pais, um delata o tio, o irmão, a prima, enfim, você não se sente seguro em falar sobre as suas... Por exemplo, Winston, que é um homem que está começando a perceber e a desafiar essas ideias do partido, ele se sente muito sozinho, porque ele não tem com quem compartilhar essas ideias, além de ser muito perigoso, que poderia resultar na sua morte ou vaporização. Winston, como eu falei para vocês, ele é um homem de meia idade e ele lembra resquícios da sua memória, ainda lembram de uma infância diferente. Então, é muito provável que o Winston nasceu no mundo como a gente o conhece, e foi durante a sua infância que ocorreu a revolução e o Big Brother tomou conta desse macro continente e o partido foi criado e as coisas se tornaram desse jeito que estão quando ele chega à meia-idade. Ele trabalha no Ministério da Verdade. E são 3 ministérios que administram todo esse trabalho do partido. E esses 3 ministérios são muito interessantes e também ilustram essa sociedade criada pelo George Orwell de uma maneira muito interessante. O Winston trabalha no Ministério da Verdade, the Ministry of Truth. E o que o Ministério da Verdade faz? Na verdade, é alterar a verdade. Então, o Winston, ele recebe registros na sua mesa de trabalho que devem ser alteradas. Só existe o tempo presente para esse partido. Então, se no momento presente a Oceania está em guerra com a Eurásia, quer dizer que isso sempre esteve da mesma maneira que a Oceania sempre esteve em guerra com a Eurásia. Então, todos os registros históricos em que há menção a um outro tipo de guerra ou a um outro inimigo são destruídas ou alteradas de maneira que o passado sempre está de acordo com o presente. E isso é uma ideia assustadora, certo? Não há como comparar o presente a um passado diferente, porque sempre esteve igual. Outro exemplo, quando alguém é vaporizado, então alguém que é considerado perigoso pelo partido, que está tendo ideias subversivas, que está tentando desafiar a ideologia do partido, essas pessoas são eliminadas, ninguém sabe o que acontece com essas pessoas, elas simplesmente desaparecem, e todos os registros em que essa pessoa, o nome dessa pessoa, ou fotografias, ou filmes, ou músicas em que essa pessoa aparece, são modificados de modo que essa pessoa nunca existiu. Então, há sempre essa revisão do passado. Então, o Ministério da Verdade é, na verdade, uma mentira, criações de mentiras. O outro ministério é o Ministério do Amor, the Ministry of Love, que, na verdade, trabalha em evitar laços afetivos, laços amorosos, como eu comentei com vocês anteriormente. Então, qualquer indício de que há alguma relação amorosa entre um casal, ou entre amigos, ou entre irmãos, é destruído pelo partido, pelo Ministério do Amor. E, por fim, o Ministério da Abundância, the Ministry of Plenty, faz com que as pessoas acreditem que o partido está proporcionando a melhor forma, a melhor qualidade de vida para os seus membros, para os seus cidadãos. Então,
se nesse ano, digamos 2020, a ração, tudo é muito racionado, a ração de chocolate por pessoa é, digamos, de 30 gramas. E é anunciado nas telas do Big Brother, nos posters, que a qualidade de vida aumentou porque a ração de chocolate individual aumentou. Porém, em 2019, a ração de chocolate era 45 gramas. Então, quer dizer que não aumentou, pelo contrário, diminuiu. Mas o Ministério da Abundância vai fazer o quê? Vai alterar os dados de 2019 e alterar, por exemplo, a ração de chocolate, a porção de chocolate era de 10 gramas. Agora nós temos 30, então quer dizer que a situação melhorou. E tudo com relação a todas as questões econômicas, é o Ministério da Abundância que altera dados de forma que as pessoas se sintam satisfeitas e que não tentem mudar nada. Esse é o objetivo, deixar as coisas como elas estão. Então você pode perceber que esse governo é muito baseado em contradições. Contradições que as pessoas devem aceitar com submissão, sem desafiar qualquer informação que o partido oferece. O que o partido diz é verdade. E aí a gente chega nos 3 slogans do partido, que são muito interessantes. Eles são o seguinte, também baseados nessa ideia de contradição e de aceitação submissa. O primeiro, guerra é paz. War is peace. Ignorância é força. Ignorance is strength. Liberdade é escravidão. Freedom is slavery. Então vocês podem imaginar como seria viver nessa sociedade tão opressora, em que as pessoas deixaram de ser indivíduos subjetivos e passaram a ser robozinhos que levam à frente essa ideologia do partido. Então, a história começa nessa sociedade que, para mim, o mais interessante desse livro do George Orwell é a criação desse futuro para a época, desse futuro distópico alternativo, e que ao fim da Segunda Guerra Mundial era algo muito assustador, que a gente sabe que houve um governo muito autoritário, e caso as coisas tivessem terminado de outra maneira, caso esse governo autoritário tivesse saído vencedor da Segunda Guerra Mundial, quem sabe nós estaríamos em uma sociedade parecida com a representada em 1984. Então é algo que, claro, aterrorizava os leitores naquela época, mas aterroriza a nós, leitores do século XXI. E o protagonista, então, dessa história é o Winston Smith, que eu já conversei com vocês, e é ele que vai, aos poucos, desafiar toda essa ideologia do partido, mas ele sabe que sozinho ele não tem o que fazer, em quem confiar, como iniciar uma rebelião, mas um dia ele esbarra com uma mulher no corredor, Julia é o nome dela, e ela coloca uma mensagem, um bilhete nas mãos do Winston, que diz o seguinte, apenas isso: I love you. Eu amo você. E essa mensagem, talvez considerada sem sentido ou muito romantizada para nós, naquela sociedade, dizer que se ama alguém é um ato político de rebelião, porque não se pode amar naquela sociedade. E a partir daí os dois começam a se encontrar e tentar fazer parte de uma rebelião, de uma oposição a esse governo autoritário. Não vou contar para vocês como essa história termina, mas não é à toa que esse livro, 1984, está em diversas listas dos livros que você precisa ler antes de morrer. Com certeza, essa é a segunda vez que eu li esse livro, e da mesma forma, muito aterrorizante e nos faz pensar. E é muito interessante ver como que a reação do leitor muda conforme você vive em momentos diferentes. Por exemplo, agora, em 2020, o que o George Orwell pensou em 1948, quando ele escreveu esse livro,
como um futuro longínquo, tecnologias impensáveis. Então, por exemplo, a tela, câmera que o através da qual o Big Brother controla tudo e a todos, e a revisão do passado, era algo que impensável para a época, mas hoje em dia, nas nossas telas de celulares, telas de computadores, nas quais a gente está sempre 24 horas por dia praticamente, colocando informações sobre nós mesmos na internet através dos sites que a gente visita, das pessoas com as quais a gente conversa online, os produtos que a gente compra, tá tudo sendo observado. Então, essa tela do Big Brother, que parecia ser algo tão fora da realidade, faz parte da nossa realidade de uma certa maneira. E a revisão do passado, por exemplo, a internet está aberta a revisões e reescrituras. Por exemplo, se eu escrevi algo em 2015, eu posso muito bem agora entrar lá, editar e alterar a minha publicação de 2015, alterando o passado. Aliás, tem tanta informação na internet que a gente não consegue distinguir o que é ficção, o que é verdade, do que o que não é verdade. Então é isso, eu sei que esse livro dá muita discussão. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esse clássico do século XX, que é 1984. Se você já leu esse livro, ou se você pretende ler esse livro, ou se você assistiu ao filme, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!